Quem trouxe a palavra de Deus, diga aleluia. Aleluia. Quem está com o coração grato ao Senhor nesta manhã, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está com frio, diga amém. Amém. Hoje, né? Hoje a gente madrugou lá em Hortolândia para sair da cama. Foi tenso, hein? 5 horas da manhã, eu despertou. Falei, Senhor. Mas amém, né? Em tudo dá graça. Chegamos, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, queridos. No livro de 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã, pela oportunidade de nós estarmos na casa do Pai. Obrigada, irmão Reginaldo. Deus te abençoe, te recompense pelo servir. 1 Samuel, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A gente muda de Bíblia, né? Acabei perdida. É 1 Samuel capítulo 30, amados. Estamos hoje no nosso último elo, 7º domingo, em campanha pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa casa, pelos propósitos do Senhor para as nossas vidas. Aqui tem aqueles que já têm um lar, já tem a extensão do lar, que são quem já é avós, né? A pastora Marinal, a pastora Janete, outra professora Janete, uma aposta, Mancélia, quem já é avó, já tem os filhos, né? Casados e já tem ali netos, então tem uma extensão. Mas também temos aquele que ainda está construindo, né, a descendência, e temos os que vão começar, né? Meus filhos aqui, minhas irmãs, né, vão iniciar famílias em nome de Jesus. Vai ter um lar, vai ter uma casa, vai ter ali a sua mesa, né, para servir. E nós vamos dar graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, está fazendo e ainda fará em nossas vidas. Eu sei que eu vou ser vó, eu e meu esposo, um pouquinho mais tarde, né, porque nós começamos a nossa descendência um pouquinho mais tarde. Eu fui mãe pela primeira vez com 30, né? 30 anos, então você vó um pouquinho mais tarde. Mas já estou profetizando sobre a minha descendência. Levante sua mão direita e diga assim: eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu já pedi, pensei, sonhei ou imaginei. Quem crê nisso, diga aleluia. Deus tem muito mais para realizar em nós e através de nós, amém? 1 Samuel capítulo 30 vai dizer assim a palavra do nosso Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclage, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Siclage, e tinham ferido a Siclage e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aquinoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém? Vamos orar? Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Pai querido, pela Tua presença gloriosa, maravilhosa aqui em nosso meio, poderosa. Nós podemos, ó Pai, sentir a presença
do tão pequeno Davi, que se tornou um grande rei de Israel, nós podemos observar o quão grandioso é Deus nas nossas vidas. Porque o Senhor pega os que não são para levantar e dizer que são, os improváveis para dizer que será assim, reconhecido e visto como voz de Deus aqui nesta terra. E eu e você saímos dos nossos lares hoje para vir até a casa de Deus, a casa do Pai, talvez com um pequeno, ou com pouco, ou se sentindo até o improvável. Talvez só você está aqui representando a sua família hoje, mas nós viemos buscar um Deus todo-poderoso que faz do pequeno o grande, que faz uma obra pequena uma obra grandiosa, que faz do pouco ser o muito, que faz aqueles que estão dizendo ali não tem como, ali não vai dar nada, ser um grande homem, uma grande mulher. Quem crê nisso, diga aleluia. Aleluia. E nós vamos ver toda a história de Davi, a mão poderosa de Deus. Nós vamos ler em vários momentos o próprio Davi declarando: a boa mão do Senhor estava sobre mim, o favor de Deus estava sobre mim. E nesta manhã nós iremos sair daqui declarando que a boa mão do Senhor está sobre nós e sobre a nossa casa. Quem crê, diga aleluia. Porque nós precisamos declarar e profetizar o que os céus têm para entregar, e muitas vezes nós não estamos acessando, muitas vezes por falta de fé, por falta de entrega, por falta de confiança. E em toda a história de Davi hoje nós vamos nos atentar exatamente nesta ocasião, neste fato, nesse contexto da história tão grandiosa de Davi. Davi estava fugindo do rei Saul mais uma vez, porque quando Deus te entrega um chamado, um propósito, uma história, uma família, para ser referência nos céus, para ser testemunho de milagres, o inimigo se levanta para roubar aquilo que ele já declarou que é seu. Você não nasceu por um acaso, Deus te formou no ventre da sua mãe para ser um grande, uma grande mulher, um homem de Deus, para ter um lar abençoado, amém? Mas o inimigo das nossas almas nos persegue, ele luta o tempo todo ao nosso derredor, bramando como um leão para tentar destruir e roubar aquilo que o Senhor nos entregou. Mas a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós nos posicionamos, como cada um de vocês, amados, se posicionaram nesta manhã, de sair das suas casas, nessa manhã fria, e vir até a casa do Pai, pode ter certeza que se o inimigo estava planejando te impedir, ele já foi resistido e já fugiu da nossa presença nesta manhã, amém? Porque a palavra nos garante que quando resistimos em fé, em posicionamento, em modo de viver, ele foge de nós. E Davi, por ter uma palavra sobre a sua vida, uma unção que ele recebeu como rei, quando ainda era novo, jovem, passou a sua vida até chegar no tempo determinado pelos céus, de ele assumir o reinado, ser perseguido. E não só perseguido, mas ser ameaçado de morte. Quem já foi ameaçado de morte? Eu nunca fui, que eu saiba não. Mas às vezes nós estamos diante de um problema tão grande que muitas vezes o desejo que nós queremos é este: Senhor, me leva, porque eu acredito que eu não vou suportar. Não é verdade? Tem pessoas que pedem a morte porque o problema, a luta está tão grande. A ameaça de morte às vezes vem assim, amados, na nossa mente. Não é alguém com uma arma dizendo, né, vou te matar. Muitas vezes é a nossa própria mente nos querendo levar para este lugar de fuga, de sumir, de desaparecer e até de morte. E Davi passou
de chefe de guerra, né? À frente do exército. Mas o contexto da palavra de hoje, não quero demorar, foi um momento em que Davi estava fugindo do rei Saul e ele foi buscar abrigo, asilo, vamos dizer, refúgio, junto ao rei Aquis, que é o versículo 29, nós não vamos ler, mas o contexto anterior, depois você medita na sua palavra, na sua casa, e você vai ver que ele pede asilo a este rei. Ele foi se juntar aos filisteus. E ali, junto a este rei, ele precisou demonstrar um ajuntamento àquele povo. Está debaixo, né, daquele rei, porque ele precisava se esconder e ao mesmo tempo se esconder está, entre aspas, protegido. Porque ele poderia estar em qualquer lugar e o rei Saul alcançá-lo. Mas neste momento, amados, Davi, que estava junto a este rei, esses filisteus se posicionaram para uma guerra. Presta bem atenção, vocês estão comigo? Quem eram os israelitas? O povo de Israel, aonde Davi fazia parte, onde o rei até então era o rei Saul, e que seria o povo futuro do reinado de Davi. E quem eram os filisteus? Os gigantes que faziam parte lá do Golias. Lembra o Golias que Davi? Eram esses os filisteus. Davi precisou se juntar aos filisteus. E muitas vezes a gente não entende os caminhos que o Senhor nos leva. Já ouviu aquela frase que é melhor estar com o inimigo por perto? Não que você precisa compactuar, compartilhar, né? Nada. Mas às vezes você precisa estar com ele por perto para que você não seja pego de surpresa. Nós acabamos de dizer sobre resistir o diabo. E resistir o diabo é nós estarmos atentos àquilo que o inimigo está planejando para nós estarmos à frente dele. Amém? Nós temos que estar à frente, não sermos pegos de surpresa. Mas neste caso, Davi precisou se juntar aos filisteus com este rei Aquis para se esconder e fugir do rei Saul. Vou correr aqui. Aqui no capítulo 29, em 1 Samuel, fique com a sua Bíblia aberta. Diz assim: disseram no versículo 3: disseram então os príncipes dos filisteus: que fazes aqui, este hebreu? E disse Aquis, o príncipe dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos, e coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje? Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar a este homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha um adversário, porque com quem aplacaria este ao seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros se respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e disse-lhes: vive o Senhor, que tu és reto, que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agrada. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Queridos, eu li essa parte para vocês entenderem o que acontece aqui. Davi se juntou aos filisteus, e ali ele e os homens que estavam com ele provavelmente já estavam prontos para ir para a guerra, certo? E eles iriam para a guerra lutar junto com os filisteus. Contra quem? Os israelitas, o povo ali de Davi. E os príncipes dos filisteus disseram ao rei Aquis: mas Davi não é aquele homem a
E aí trouxe ao rei esse entendimento e ele disse para Davi. Porque, queridos, quem é de Deus, ele é visto e reconhecido como uma pessoa dos céus a qualquer lugar. Amém? Você é assim, onde você chega, as pessoas falam, tem algo diferente, nossa, você tem um brilho, você tem Deus, a luz de Cristo na sua vida. E o próprio rei disse para Davi, o Senhor, eu não achei nada mal aos teus olhos, você é reto, a tua entrada e a tua saída aqui no arraial foi de boa, mas os príncipes estão achando estranho e é melhor você não ir para a guerra. Queridos, isso antecede o capítulo 30 que nós lemos. Porque enquanto Davi estava com seus homens lá, já no arraial, pronto para irem lutar, Ziclag, que era a cidade onde eles estavam fazendo asilo, foi Ziclag, a cidade onde foi o refúgio de Davi neste tempo, fugindo de Saul. Vocês estão comigo? Diga amém. Amém. Ficou ali as mulheres e os filhos de Davi e todos os seus homens. E onde estavam os homens? Davi e seus homens junto ao arraial, com os filisteus preparados ali para ir para a guerra. E o que acontece aqui no capítulo 30? Enquanto Davi e os homens estavam lá, os amalequitas, um outro povo, nós não vamos ter tempo de nos estender e falar um pouco sobre eles, mas os amalequitas vieram a Ziclag, onde estavam as mulheres e os filhos de Davi e todos os seus homens, e aonde nós lemos aqui, que o que eles fizeram? Chegaram lá, queimaram a cidade e levaram as mulheres e os filhos cativos. E o que Deus estava movendo lá onde Davi estava? O retorno dele a tempo de conseguir resgatar as famílias. Porque se Davi tivesse ido para a guerra contra os filisteus, eles ficavam muitos meses, muito tempo fora de casa. Mas lá o Senhor moveu a mão, a boa mão do Senhor fez com que Davi retornasse, porque o rei aqui falou, olha, melhor vocês não irem, porque os príncipes, como nós lemos, não estão contentes, acham que vocês vão se virar contra eles, então voltam. E aí entra aqui onde nós lemos, e sucedeu que chegando Davi e os homens ao terceiro dia, já os amalequitas tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, tinham ferido, e tinham posto fogo na cidade, levado cativo as mulheres, mas não haviam matado as mulheres e os filhos. Prestem bem atenção nisso. Tem situações que nós somos provados e passamos por lutas difíceis, aflições e adversidades difíceis. Mas como foi com Jó, o inimigo não toca nas nossas vidas. Mas nós somos forjados, nós somos provados e nós temos que nos manter debaixo da palavra de que Deus é quem é como o nosso refúgio de fortaleza e não abrir mão daquilo que Deus te deu. Porque os amalequitas chegaram, queimaram Ziclag, botaram fogo em tudo, levaram as mulheres e os filhos, mas não mataram. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque esta palavra, queridos, talvez seja para você que é mãe, que é pai, eu não sei se você pode ter um filho ou uma filha, ou se você é avó ou avô, um filho ou uma filha que está no mundo perdido, que está aprisionado num vício, que está passando por uma assolação na sua vida emocional, que está passando por uma luta e você vê que o inimigo está tentando destruir, roubar, matar, mas você está aqui, amém? E por causa da sua fé e do seu posicionamento diante de Deus, o diabo não vai roubar, nem matar e destruir os seus.
E Davi, meu Deus, olha, até arrepio aqui, porque ele chegou na cidade de Ziclag. Nós lemos aqui, vamos lá para a palavra. Capítulo 30, versículo 3. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Porque muitas vezes nós nos deparamos com um problema, com a luta, e ficamos desesperados, e Davi ficou desesperado. Ele chegou na cidade, suas esposas, duas esposas de Davi tinham sido levadas também, e os filhos, e a cidade pegando fogo. Mas olha só o que acontece. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, levantaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para orar. Queridos, não parem de orar e chorar diante de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós resistimos até o ato de buscar e clamar, porque estamos cansados. Mas diante do Senhor hoje, a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações hoje é: continue clamando, buscando, porque sou eu que realizo o impossível. Sou eu que vou lá e resgato da mão do diabo. Sou eu que abro cadeias, sou eu que liberto prisões, sou eu que transformo, que restauro e mudo cativeiros. Então diga bem forte assim comigo: eu declaro, eu não vou desistir da minha família, da minha descendência, da minha geração. Nós não abriremos mão da nossa casa, da nossa família. Não permitiremos que o diabo roube e destrua o que o Senhor nos entregou. E diz a palavra que eles choraram até não haver mais força. E às vezes a gente olha para o culto até 1 hora, né? Ai, nossa, 1 hora lá, meia hora de joelho. Ou na sua casa mesmo, vai estar tão frio, não vou orar hoje não. Esses homens choraram, levantaram suas vozes até não ter mais força. E aí vai dizer a palavra, porque queridos, neste mundo nós teremos aflições, mas o Senhor disse: mas sei de bom ânimo. Sabe quando você está clamando, sempre um propósito de jejum? Você iniciou uma campanha na igreja, e aí começa a vir as dificuldades, as lutas, aí você abre mão do seu voto, você abre mão da sua fidelidade, você abre mão da sua aliança, você deixa de fazer aquilo que Deus colocou como oportunidade na sua vida, para proteger o que é seu, para abrir portas para você, e você por coisas que é difícil, pastor Aline, você não sabe, eu sei, porque as mesmas lutas que você enfrenta, eu também enfrento. Podem não ser iguais, mas são lutas. A questão é como é que nós estamos lidando com elas. Abrindo mão com facilidade ou lutando, crendo que você não está só, mas que quem te renova, te fortalece é o Senhor. Porque olha o que acontece. E eles choraram, mas após isso, diz o versículo 6, e Davi muito se angustiou, porque além de tudo, das suas esposas terem sido levadas, a cidade está queimada, as crianças, os filhos serem levados, os próprios que estavam com ele quiseram apedrejar. Sabe aquela pessoa que você acredita que vai estar junto com você até o fim, mas é a primeira que diz: te aponta, te critica, te apedreja? Às vezes está dentro da sua própria casa, às vezes é um amigo ou uma amiga. Por
gente parar, para a gente se revoltar, para a gente colocar no nosso coração raiz de amargura, para a gente odiar, não é? Porque se vem de alguém que você nunca viu na vida, não te atinge, mas vem de perto. Mas olha o que Davi fez. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque eles começaram a olhar ao redor e pensaram o quê? Vamos culpar Davi. Porque ele é o nosso responsável aqui. E nós estamos aqui em obediência a ele. Fomos para a guerra por causa dele. Estamos aqui por causa dele. Então vamos apedrejar Davi. Vamos culpá-lo por essa tragédia. E às vezes aquela pessoa que você está orando, clamando, buscando, é quem se levanta contra você. Aí você vai falar: Deus, isso é uma injustiça. Mas Deus, Ele é um Deus que nos coloca em lugares para nós sermos forjados. Porque Davi, vocês entendem, nós falamos isso no início, Davi estava sendo preparado para ser o quê? Rei. E o rei é amado por todos? Nem Jesus agradou a todos. Então quando eu li isso, eu falei: meu Deus, Davi precisava passar por esses treinamentos, por essas forjas, porque ele estava sendo preparado para ser o rei de onde? De Israel. E muitas vezes nós estamos: mas está doendo, é contra mim. Você não sabe o que Deus tem para você lá na frente. Porque o que Ele tem é muito maior, é muito grandioso. Sua família vai ser referência. Mas quem é referência, quem está na linha de frente, é atacado, é perseguido. E talvez essa luta que você está passando hoje, que talvez aos seus olhos é tão grande, é um treinamento, é uma preparação para o lugar que Deus vai te elevar e colocar a sua família, para que quando vocês olharem perseguições maiores, lutas maiores, vocês se lembrem do campo de treinamento e do Deus que você serve e o quanto Ele estava com você. Estamos sendo treinados e preparados para as grandes coisas que Deus tem preparado para nós, para nossa casa, para nossa família. Eu que tenho os meus filhos, eu já profetizo e declaro, porque eu sei que Deus tem lugares grandes e maiores para eles. Então eu já peço misericórdia para Deus me preparar, eu e o Anderson, meu esposo, para estar preparando eles para quando eles chegarem lá. Esse papel é nosso, que temos responsabilidade. E esse papel é nosso, que sabemos o Deus que servimos, que não é um Deus de coisas pequenas. Deus, Ele é um Deus de coisas grandes. Deus, Ele é um Deus de projetos grandes. Deus é um Deus de lugares maiores. Mas Ele nos prepara para chegarmos lá com o coração quebrantado, humilde, sem soberba, sem orgulho, sabendo reconhecer quem é o Senhor. Porque olha o que Davi fez. Davi poderia se levantar e apontar o dedo para aqueles homens e dizer: vocês querem me apedrejar? Isso é uma injustiça, porque não fui eu, não é culpa minha. Ele poderia se justificar, não poderia? Até afrontar, brigar. Quantas famílias entrando em lutas, lutas até mesmo corporais, quantas pessoas entrando em agressão, quantas tragédias para matar o filho numa discussão. Filho, irmãos, o diabo, presta bem atenção no que eu vou dizer, ele odeia a sua família. Ele odeia a família, porque ele não tem família. E o papel dele de roubar, matar e destruir, ele cumpre com excelência todos os dias para destruir a minha e a sua família. Mas quando nós resistimos a ele, ele foge diante de nós. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos vendo quantas tragédias, quantas lutas que estão sendo travadas dentro de casas, dentro de lares, porque o diabo está encontrando brechas, ilegalidades ali
Eu já caminho para o fim aqui. E olha o que Davi fez. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Eu quero dizer algo aqui, amados. Cada um trava as suas batalhas aqui e aqui que ninguém vê. Muitas vezes a gente aponta o dedo e julga sem saber quais são as guerras aqui que cada um está enfrentando. Por isso nós precisamos ter discernimento até no falar, como pai, como mãe, como filhos, como esposo e esposa, porque é nessas palavras muitas vezes que nós lançamos para o inimigo, ó, que a palavra do Senhor diz que no poder da língua está o poder de morte e vida. Porque esses homens estavam com suas pedras nas mãos, a ponto de apedrejar Davi, porque o ânimo que eles estavam de guerra se tornou o quê? Amargura, desespero, raiva. Seus filhos foram levados, suas esposas. Então nós precisamos, amados, olhar para dentro da nossa casa, olhar o semblante de cada um e tentar entender o que está acontecendo lá dentro, antes de brigar, antes de bater de frente. Reconciliação, perdão. E do que adianta a gente falar, sua família vai ser beijo, sua família vai ser referência, se nós não conseguirmos alinharmos nem nós dentro da nossa casa. Primeiro é os de dentro. A palavra fala, primeiro é os de casa, é o da família. Os da fé, depois os da fé. Nós temos que olhar para dentro para aprender a olhar e reconhecer um ao outro. É claro, como dar uma distraída aqui. Quando os maridos olham para nós e dizem, o que você tem, gente? Nada. Não é? Não é, meu Reginaldo? É assim? Cadê o Amos? Não é assim? Às vezes a gente não quer falar, mas a gente quer que eles entendam. Como que eles vão saber? A gente tem que falar. Aconteceu alguma coisa? Sim. Mas na hora certa eu vou falar, porque a gente às vezes não quer falar naquela hora. Eu sei como é. Mas, queridos, nós temos que aprender a viver em unidade dentro das nossas casas. Porque às vezes lá fora nós somos os melhores amigos, nós somos os melhores profissionais, leais, confiantes. Mas em casa, não conseguimos nem olhar nos olhos de quem está ali, entender o próximo, dentro de casa. E vamos caminhar no fim. Todavia, depois de Davi ter olhado aquele cenário, tudo queimado, as suas próprias esposas terem sido levadas, aqueles homens amargurados, chorando, querendo apedrejá-lo, olha só o que diz no último versículo, no final do versículo 6. E eu quero que você abra a sua Bíblia assim comigo, você que já fechou a sua Bíblia, e leia comigo assim. Eu vou dizer, eu sei se repete, porque as versões são diferentes às vezes. Diga assim comigo. Todavia, Davi se esforçou. Diga mais forte. Se esforçou. No Senhor, seu Deus. Amém? Davi se esforçou, se levantou, se posicionou em Deus. Não foi na sua própria força, que ele não tinha nenhuma. Não se baseou no seu sentimento de sendo injustiçado, de sendo perseguido. Não. Ele se colocou diante do Senhor, seu Deus. Nesta manhã, nós estaremos nos esforçando. A partir de hoje, mesmo diante da afronta, da perseguição, das lutas, das adversidades, nós iremos nos esforçar em buscar a Deus. Amém? O renovo dele, a direção dele, o discernimento dele, a sabedoria dele. Porque tudo que vem de Deus é genuíno, é verdadeiro, é misericórdia, é bondade, é justiça.
E talvez hoje você esteja até diante disso, buscando a justiça de Deus para algo que aconteceu talvez no seu arraial, na sua casa. E você talvez está pensando, como eu vou resolver? O Senhor está dizendo hoje, sou eu a sua justiça. Entrega a mim, que eu é quem vou resolver. Se coloque de pé no seu lugar. Você que está decidido e decidida nesta manhã de domingo, se esforçar. Glória a Deus. Para conquistar de volta a sua casa e a sua família. Enquanto você está em pouco de pé, vai dizer assim a palavra do Senhor, que Davi ele persegue os amalequitas e vai livrar os homens e as mulheres do cativeiro. Vai dizer assim no versículo 8: Então Davi ao Senhor consultou, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Quando Davi se esforçou em Deus, ele foi consultar Deus: o que eu devo fazer? Eu persigo eles? Eu vou atrás dos amalequitas? E Davi, tão sujeito à direção de Deus, ao mesmo tempo que ele perguntou: eu vou persegui-los e eu vou os alcançar? Porque muitas vezes, amados, nós nos colocamos de Deus só querendo que Ele nos dê a direção de ir. Mas e a certeza de que vai acontecer e vai ser do jeito que você planejou, que você quer? Porque às vezes não vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito de Deus. Ele só quer que você vá debaixo de uma palavra. Então o que eu aprendo com Davi? Ele quis as duas respostas. Vou perseguir essa tropa?